Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 20. 12, 20. Evangelho de João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Até aqui. Primeira coisa, Jesus, ele sabia e tinha muita clareza do propósito de Deus para a sua vida. Esse é um ponto no qual nós titubeamos, negociamos, batemos cabeça, cocheamos de um lado para o outro. Poderíamos dizer nessa manhã, mas é Jesus. É muito idealizado, está muito acima de nós. Mas o fato, meus irmãos, é que Jesus tinha uma consciência muito clara do plano, da vontade e do propósito de Deus para a sua vida. E que a maioria de nós chegamos aos 50 anos, 60 anos de idade, 10 anos de crente, 20 anos, 30 anos, 40 anos de crente, e não temos clarividência, não temos clareza exata daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Passamos boa parte da nossa vida titubeando e cocheando. Em alguns momentos rendendo e em outros momentos puxando para trás. Em alguns momentos sinalizamos com uma rendição e no outro puxamos o contrato de volta dizendo: me dá aqui, Senhor. Esperemos mais um pouco. Em Caná da Galileia, quando Jesus realiza o primeiro milagre, que Maria chega para ele e diz: olha, eles não têm mais vinho. Jesus lhe diz: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus tinha consciência não só da vontade de Deus, mas das etapas que esse plano de Deus se desenrolava na sua vida ao longo da história, ao longo do tempo. Ao ponto dele dizer para Maria: não é a minha hora. Era claro para ele as etapas, os passos, os momentos
desse desenrolar do plano de Deus, do projeto de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Mas agora, quando Filipe é abordado pelos gregos, dizendo-lhe: Senhor, nós queremos ver Jesus. E Filipe então procura André, que procura Pedro, e Pedro que chega até Jesus e diz: Senhor, tem uns gregos aí que querem te conhecer, que querem te ver. Jesus então diz: agora chegou a hora, é chegada a minha hora. Ou seja, é alguém que não vive uma vida casual e fortuita. É alguém que vive uma vida completamente daquela proposta de vida do Zeca Pagodinho. Deixa a vida te levar. Não. Jesus não está vivendo uma vida que se deixa levar para ver onde é que vai dar, o que é que vai acontecer. O vínculo de Jesus com Deus, a relação de Jesus com Deus, no nascimento, na vida e na morte, é tão estreito que Jesus tem claro qual é o propósito de Deus, qual é o plano de Deus, quais são os momentos, as etapas desse plano, desse propósito de Deus na sua vida. Mulher, não chegou a minha hora. Vocês podem subir para Jerusalém, porque todo o tempo é o vosso tempo, mas não é o meu tempo. Jesus, os gregos querem te ver. Agora chegou a hora. Agora é chegada a minha hora. Jesus sabia. E como é que Jesus sabia disso? Talvez o difícil não fosse saber, mas o difícil fosse viver constantemente nessa perspectiva. O difícil é perseverar. O difícil é compreender e viver debaixo dessa perspectiva. Em termos rápidos e gerais, para a gente ficar também não numa perspectiva completamente idealizada, não ter nada de concreto com que eu possa me agarrar, uma coisa muito clara do plano de Deus e do propósito de Deus para as nossas vidas. E que nós podemos entender, e a partir desse entendimento nós podemos buscar viver nesse entendimento. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para que naquilo que viermos a fazer, na forma em que viermos viver, na maneira em que viermos conduzir a nossa vida, deve ser conduzido numa consciência de que isso que eu estou fazendo, a forma como estou vivendo, estou fazendo e vivendo para a glória de Deus. É para a glória de Deus, estou glorificando a Deus, não estou me glorificando, não estou me exaltando, não estou buscando a minha vontade, não estou buscando o meu querer, mas vivo para a glória de Deus. Em termos gerais, essa era a perspectiva. Agora, em termos específicos, concretos do dia a dia, Jesus vive 30 anos como carpinteiro e desenvolve durante 3 anos o seu ministério, sabendo com certeza que ao final daqueles 3 anos ele haveria de passar pela última etapa desse ministério, que seria a mais dolorosa de todas, que era a cruz. Mas em termos gerais, e todos nós podemos entender, e Jesus veio para resgatar exatamente isso. Nós não fomos criados para o nosso prazer. Nós não fomos criados para viver para nós. Nós não fomos criados para fazer a nossa vontade e o nosso querer. Nós não fomos criados seres livres e autônomos, comprometidos única e exclusivamente com as nossas vontades.
Nós não somos deuses. Deus não criou Deus. Deus criou criatura. Deus criou seres humanos. Nós somos criados por Deus, bem verdade, a imagem e a semelhança de Deus, com livre agência, com inteligência, com capacidade de escolha, mas fomos criados para a sua glória, para o seu louvor. Essa é a essência do pecado. É isso que Jesus está resgatando com a sua própria vida e com a sua morte. Mostrar que o que vale a pena da vida, que o sentido da vida está em viver para Deus, fazendo a vontade de Deus, glorificando a Deus em qualquer coisa que estivermos fazendo. Uma das coisas difíceis da vida e da vida cristã é discernir entre regra e princípios, normas e princípios. As regras, elas são rígidas e não comportam também a realidade do todo, porque a vida é dinâmica. Tem uma regra que diz lá, não prostituir, está certo, mas a impureza é muito mais abrangente. Talvez a pessoa não se prostitua transgredindo a regra, comprando favores sexuais, comprando amor sexual, mas na mente, no coração, na essência, ele é um prostituto. Por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, se desgasta em apresentar-nos princípios mais abrangentes, condutores, que nos levam a viver uma vida cristã cheia da graça, cheia da sabedoria de Deus, desfrutando da liberdade de Deus, mas não vivendo em libertinagem e em pecado. 1 aos Coríntios, talvez a igreja mais complicada, Paulo está dizendo, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem as regras que não conseguem abranger e orientar o todo da vida cristã, mas tem princípios. E é em 1 Coríntios mesmo que Paulo vai dar o maior princípio de todos. Qual é? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Respeite a sua consciência, mas respeite a consciência do irmão também. Não seja motivo de escândalo, nem para judeus, nem para a igreja de Deus, nem para os gentios. Aí vem o princípio áureo. Qual que é? Não. Quer comais, quer bebais, façais todas as coisas para a glória de Deus. Todas as coisas para a glória de Deus. Esse é o princípio. Trabalha bem para a glória de Deus. Tem uma família, conduza a família bem para a glória de Deus. Tem filhos, eu vou criar esses filhos para a glória de Deus. Esses meninos, esses filhos, eles serão criados para glorificar a Deus. Tem um casamento, conduza o casamento para a glória de Deus. Ou seja, tudo quanto Deus me oferecer, tudo quanto Deus me proporcionar, que haja esse princípio subjacente, que haja esse princípio norteador que era presente na vida de Jesus. Vou fazer, vou viver para a glória de Deus. E à medida que nós entendemos isso, quizá Deus vai nos revelando coisas mais específicas. Como foi o caso de Jesus. Jesus nasce, humanamente falando, encarna-se, assume a forma da criatura. Nós não temos noção, muitas vezes, nós não paramos para pensar.
no que é que Jesus está fazendo, na renúncia. O Deus Criador, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, inclusive, diz João, a vida humana. Tudo foi criado por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Agora mesmo eu vi só de lance, não tive a oportunidade de acompanhar, mas o Fantástico estava com um quadro onde os proprietários, os gerentes, eles pegariam o uniforme do trabalhador, disfarçaria e entraria no meio dos trabalhadores para comer aquela comida, fazer aquele trabalho, sentir as suas dores, para ver como que era aquela vivência. Foi isso que Jesus fez. Senhor, abram-se portas e portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória. Esse Rei da Glória, por causa da vontade de Deus, abre mão dessa glória e assume a forma da criatura. O Criador dos céus e da terra, do universo, que a gente, com todo o conhecimento, com toda a tecnologia, não sabe nada, absolutamente nada. Esse Criador dos céus e da terra, o Senhor da glória, que é Jesus, assume a forma humana e não vem de uma forma gloriosa, sobrenatural, mas vem como vem todo ser humano nascido de uma mulher. Já viu o tamanho que fica um ovo no ventre de uma mulher quando ela é fecundada? Não dá para ver a olho nu. Como é que o Senhor da glória se submete a isso? Ficar menor do que a pontinha de um alfinete no ventre de uma mulher. Mas Jesus faz isso. Abre mão dessa glória, fica pequenininho, do tamanho de uma ponta de agulha, porque essa é a vontade do Pai, essa é a vontade de Deus, esse é o querer de Deus. Jesus, ele vive por causa da vontade de Deus, ele é alguém que descobre a essência da vida, da existência de um ser humano, que é fazer a vontade de Deus. Quer ser um homem plenamente feliz, quer ser um moço plenamente feliz, pleno de vida, de plenitude, de vida humana, cheio, repleto? Viva a vontade de Deus. Submeta-se à vontade de Deus. Não tem nada para dar mais plenitude à existência humana do que descobrir esse caminho da plenitude da vida, do que descobrir esse caminho do sentido da vida, que é viver para a vontade de Deus. Um dos maiores teólogos de todos os tempos, é dele a expressão: Senhor, Tu nos criastes para Ti, e só seremos plenamente felizes quando vivermos plenamente para Ti. Aí nós vamos para a universidade e chegamos lá, eles nos ensinam que a plenitude de vida, que a alegria da vida é quando você vive a liberdade de fazer tudo quanto você quer. Aí você olha para a igreja, olha para o pastor, olha para os irmãos, como repressores, como ignorantes, como pessoas que estão sempre prontas a te dar uma paulada na cabeça, porque estão sempre prontas a reprimir a sua vontade, a reprimir o seu querer, a reprimir o seu desejo. Uma grande ilusão. A verdadeira liberdade está em descobrir, em viver e fazer a vontade de Deus. Não existe liberdade quando nós damos vazão às nossas intenções.
Não existe liberdade, mas sim grilhões e aprisionamentos quando nós damos vazão à nossa vontade, ao nosso querer. Porque quanto mais nós nos entregamos à nossa vontade, ao nosso querer, mais nos distanciamos da vontade de Deus, mais nos distanciamos do propósito para o qual Deus nos criou. E aí nos perdemos. É a chamada autonomia, o desejo de ser Deus, o desejo de ser o próprio condutor da vida. É chegada a minha hora. Nasci para cumprir a vontade do Pai. Vivi em Nazaré cumprindo a vontade do Pai. Fui carpinteiro porque era a vontade do Pai. Não fui para os palácios, não fui para Jerusalém, não nasci num hotel de 5 estrelas, não nasci num palácio que era o meu direito, mas nasci numa manjedoura porque era a vontade do Pai. Não vivi em Jerusalém cercado pelas benesses da corte, mas vivi lavrando madeira, cortando paus, porque era a vontade do Pai. Cruzei a Palestina ali de alto a baixo, da Judéia para a Galiléia, passando por Samaria, com os pés empoeirados, com os pés queimando do calor da terra quente, suado. Não andei de carruagem, não andei de cavalo bonito, embora fosse o Filho de Deus, o descendente de Davi, o herdeiro do trono. Não participei, não me aproveitei, não usufruí dessas coisas, porque por causa da vontade do Pai. Chegou a hora. O grão de trigo tem que cair no chão e tem que morrer, porque se ele não morrer, ele não produz fruto. Quem ama a sua vida, é dura essa palavra de Jesus. É dura, mas é exatamente o que ele viveu. É exatamente o custo do discipulado. Quem ama a sua vida, vive para si mesmo, vive para a sua vontade, vive para os seus prazeres, vive para os seus planos, vive para os seus projetos. Mas espera aí, Deus tem alguma coisa contra a minha vida? Deus tem alguma coisa contra a minha liberdade? Deus é um castrador? Deus não me ama? Deus não quer o meu bem? Eu não posso ter plano, não posso ter sonhos? O que é isso? Não. É questão de princípio. Qual é o princípio norteador da sua existência? Qual é o princípio norteador da sua vida? Quais são as motivações que servem de combustão para te fazer viver? Quem é de Deus? Quem é de Jesus? O princípio norteador é a vontade de Deus, é a vontade do Pai. Quem é de Jesus, o princípio norteador, a motivação que impulsiona as decisões, a vida, a vivência, as atitudes, é a vontade de Deus. Quem ama a sua vida no sentido de autonomia, de ser o Senhor da sua vida, o mestre do seu destino, o condutor, o capitão da sua alma, esse não é discípulo de Jesus. Porque Jesus, podendo ser tudo isso, não foi. Jesus poderia ser o Senhor do seu destino. Jesus poderia ser o capitão da sua alma, mas ele abriu mão disso por causa da vontade do Pai. E por isso, para ser discípulo de Jesus, tem que passar por esse buraco estreito. Tem que passar por esse buraco de agulha. Tem que passar por esse caminho estreito, por essa porta apertada. Autonomia. Condução da própria vida. Eu tenho 51 anos de idade.
pela misericórdia de Deus, 35 anos de crente. E alcancei misericórdia de desde muito cedo entender isso. Isso tem sido a grande luta da minha existência. Não ser autônomo. Poxa, pastor, com 51 anos, que notícia ruim que o senhor dá para a gente. 35 anos de crente, meu Deus, onde é que isso vai chegar? Onde é que isso vai parar? Mas essa é a essência do pecado. Essa é a tentação que derrubou o homem no jardim do Éden. Você pode ser como Deus. Você pode conduzir a sua vida. Você pode fazer as coisas do seu jeito. Sacode esse jugo. Liberta-te de Deus. Coma essa fruta e você vai ser como Deus. Os seus olhos se abrirão. Esse é o sonho malfadado, desviador de todo o coração humano. Querer ser o Senhor do meu destino. Querer ser o capitão da minha alma. Amar a minha vida e conduzir a minha vida. Todos nós temos sonhos, graças a Deus por isso. Todos nós temos planos. Mas o princípio norteador da existência, daqueles que são de Jesus, quem ama a sua vida nessa perspectiva de autonomia, de colocar a sua vontade como soberana, acima da vontade de Deus, não alcança a vida de Deus, não alcança a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Eu falava na quarta-feira que a coisa mais difícil que tem é morrer, e é impossível ensinar alguém a morrer. Jesus ensinou muitas coisas para os discípulos, e eles compreenderam as coisas que Jesus ensinou. Agora, morrer, Jesus não tinha como ensinar a não ser morrendo. Porque morrer, passar pela cruz, é negar a essência da vida. Mas Jesus está dizendo: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Não fomos criados para nós mesmos. Não sei como é que você recebe essa notícia, mas você não foi criado, não recebeu uma vida para viver essa vida para você mesmo. É uma mentira. É uma mentira. É uma ilusão. É um engano. A verdade é, nós fomos criados por Deus, recebemos vida de Deus, uma dádiva, mas para vivermos para Deus, para vivermos para a glória de Deus. Mas espera aí, pastor, isso é um labirinto. Filosoficamente, isso é uma cadeia, isso é uma prisão. Não. No momento que você descobre que a maior alegria que existe para um coração humano desfrutar é quando ele faz a vontade de Deus. Não tem nada, absolutamente nada, que possa fazer o coração transbordar mais de alegria, de segurança, do que a segurança e a certeza de que se está fazendo a vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, com todas as nossas limitações para entender e para compreender isso, mas quando nós nos rendemos naquilo que entendemos, naquilo que compreendemos, achamos a vida. Achamos a vida e a vida eterna.
a vida de Deus brota e borbulha dentro do nosso coração. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar.